Sobre os pais, eu queria deixar uma palavra para os pais antes da gente entrar na mensagem. Em Efésios, no capítulo 6, no verso 4, como está aqui, Paulo fala o seguinte: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina, a instrução que vem do Senhor. É muito interessante como nós, pais, muitas vezes, estamos preocupados com o sustento da nossa casa, e isso é muito importante. Estamos preocupados com várias coisas, mas nós não delegamos, nós simplesmente largamos a educação, ou seja, o discipulado, a evangelização dos nossos filhos para as nossas esposas. É ou não é verdade? Ou se não para a sua ex-mulher, não sei qual que é o seu caso aí. Mas, para a mãe do seu filho, Mas assim, o que eu quero te falar e o que eu queria te exortar é te mostrar aqui na palavra de Deus, que quando ele fala pais, a palavra que está aqui é pater. E pater, ela só pode ser usada em 2 casos. A primeira dele é homem e mulher, ou ambos juntos, ou só homens. Ou seja, em hipótese alguma, existe a possibilidade da mulher ser a única responsável pela evangelização e discipulado dos filhos na casa. Às vezes, o combinado de vocês, porque às vezes a mulher vai ter mais tempo, às vezes o homem tem mais tempo, mas às vezes a mulher tem mais tempo, isso não quer dizer que ela não possa fazer, ela deve fazer. Ela deve edificar o seu lar, ela deve cuidar dos filhos, ela deve fazer isso, sim. Mas existe uma responsabilidade que é sua, papai. E eu queria que você tomasse posse da sua responsabilidade, meu irmão. Porque tem muito pai que fala assim, tá vendo os filhos? Aí a mulher, você não fez sua parte, eu fiz a minha. Não, meu irmão. Você pode delegar, mas mesmo delegando, a responsabilidade é sua. Eu não sei se você lembra, quem pecou primeiro foi Eva, mas Deus puxou a orelha de Adão. Isso aqui é a conclusão de um texto em que Paulo fala sobre a vida cristã, sobre ser cheio do Espírito Santo. A consequência de ser cheio do Espírito Santo é você lavar a sua esposa pela palavra, apresentando ela sem mancha diante do Senhor. Ou seja, o papel do marido é ser um homem que carrega essa presença de Deus em casa. Não estou falando que a mulher também não é, não, mas existe essa presença que nós, homens, temos negligenciado, temos sido frouxos em relação a isso. Então, eu queria te chamar a atenção a respeito disso, e principalmente nesse dia dos pais, porque independente de você ser casado ou não, se você é pai, meu irmão, você precisa lembrar que Deus vai te cobrar a evangelização dos seus filhos. Ele vai te cobrar, antes de cobrar a sua esposa. Ele vai chamar a sua atenção. Então, ela pode fazer, ela pode ser que tenha mais tempo, mas que você esteja de olho, para que você possa atuar. Para que você possa tomar o seu lugar. Porque tem hora que o papai tem que entrar na jogada, vocês estão entendendo? Tem hora que o pai tem que estar on. Então, eu oro para que os pais aqui estejam on a partir de hoje, em nome de Jesus, meu irmão. E que você não negligencie o que a palavra te chama. Não irrite, meu irmão, mas eduque os seus filhos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Que você faça isso com o mesmo ímpeto que você tem de formar nele um bom profissional. Na verdade, tem que ser maior do que formar nele um bom profissional, uma pessoa boa na sociedade e tudo mais. Porque, em primeiro lugar, está o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E eu queria que os papais... Na verdade, hoje nós vamos fazer tipo um crossfit. Você vai levantar de novo. E nós vamos orar pelos pais. Se você está perto de um pai aí, você pode impor as mãos sobre ele. Ok? Isso. E nós vamos abençoar esses pais. Se você é um homem, está perto aí de um papai aí que está sem alguém perto dele, você pode abençoar a vida dele também. Às vezes você não é pai ainda. Aproveita para abençoar a vida dessa pessoa. Senhor Jesus, eu quero abençoar os pais nessa manhã, Deus. Pai, em nome de Jesus, que eles possam realmente tomar posse do lugar deles na vida dos filhos, Deus. Ser pai é uma bênção. Você ter filhos é maravilhoso, é uma herança do Senhor. É uma herança para o Senhor, mas nessa manhã eu oro por capacitação que vem do alto, do Espírito Santo do Senhor, pelo conhecimento do Senhor, para que os pais possam ser cheios do Espírito Santo de Deus e possam derramar essa vida de Deus nos filhos, que eles possam ser canal de bênção, que eles possam ser esses que se sentem responsáveis, que intercedem pelos filhos, que buscam saber como está o coração
coração do seu filho e lutam e guerreiam e param tudo para que o filho possa estar na dependência do Senhor, possa conhecer o Senhor, glorificá-lo, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Pai, nessa manhã eu abençoo os pais que estão aqui, que sejamos pais fortes no Senhor em nome de Jesus e que a nossa descendência seja uma descendência que depende do Senhor, que conhece o Senhor, que sejamos exemplo para eles de devoção, de entrega, de compromisso com o Senhor e com a sua obra e com a sua igreja. E eu abençoo a sua vida, meu irmão, para que você seja cheio do Espírito Santo e que você seja um pai segundo o coração de Deus para os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Palmas para esses pais. Pode se assentar. Agora eu vou te dar aí uns 40 minutos para você ficar sentado antes da gente levantar no final do culto. Amém? Assembleia, gostou, né? Vamos lá, pessoal. Nós estamos já no segundo tempo, né? Segundo episódio da nossa série, O Chamado de Deus. Isso veio ao nosso coração porque a gente estava no sertão agora e quando a gente voltou, a gente viu a importância de ouvir o chamado de Deus e ir. A importância de andar pela fé. Semana passada, nós falamos um pouquinho de Abraão. E na passagem que nós vimos Deus fazendo algumas promessas para ele. E ele andando em cima das promessas. Hoje, essa pessoa está mais ligada em bênçãos. Não estava programado, eu sei que se você escutou o sermão na semana passada, eu falei, semana que vem nós vamos falar de Moisés. Mas eu também falei antes disso, que aqui na Luzeiro, cada domingo é uma coisa nova, é um mistério que Deus vai guiando a gente, né? A gente começa a fazer uma série de 4 semanas, faz de 10, e por aí vai. E o que Deus colocou no meu coração é para falar sobre a luta com Deus. Não sei se você já se sentiu lutando com Deus, guerreando com Deus, às vezes resistindo a um direcionamento de Deus. Eu lembro quando Deus chamou a gente para plantar a Luzeiro, que foi o que eu falei na semana passada aqui a respeito de uma promessa, de um chamado, de uma palavra, nós resistimos muito. Resistimos muito primeiro, porque a dor da saída de uma igreja, não sei se você já mudou de igreja, principalmente se você é um líder e já mudou de igreja, causa muita dor. É como a dor de um parto. Deixa marcas, deixa feridas, independente, você pode fazer da melhor forma possível. Vai deixar dor, porque é um rompimento de relacionamentos, as pessoas às vezes não entendem, e é complicado. Quem já viveu isso sabe como que é. Mas se Deus chamou, é necessário. Então Deus chama a gente, e a primeira coisa que ficou no meu coração foi sobre a dor da saída. Eu não queria romper isso, porque eu sabia que ia causar dor, eu não queria causar dor naquelas pessoas que eu tanto amava. Além disso, estava tudo funcionando maravilhosamente bem na comunidade. Então, a gente estava com o ministério amadurecendo, o ministério pronto, florescendo e florescendo muito, e eu falei assim, gente, eu pensava assim comigo, gente, todo dia com Deus, eu falava, Deus, na hora que acabar essa pandemia, esse negócio aqui vai estourar e vai bombar. Esses jovens aqui vão bater 200 jovens nesse negócio sábado aqui, e as crianças não vai caber. O Senhor está fazendo uma coisa linda, e Deus fala assim, agora você vai parar tudo e vai fazer outro avião. Então, isso também foi muito difícil para a gente, deixar tudo que estava funcionando. Né? A gente não tinha problema com a comunidade. Pelo contrário, a gente queria ficar lá para o resto da nossa vida. E o nosso momento de vida, a gente estava aí 6 meses da pandemia, 7 meses, né? Foi em novembro que a gente começou. Nós começamos a ouvir Deus falar isso com a gente em agosto. E com filhos pequenos, né? O Pedro tinha 1 ano, consequentemente a Maria tinha uns 3 ou 4, o João tinha 6. Um caos dentro de casa, sem ajuda, a Bela num burnout materno, um momento muito difícil, emocionalmente na vida dela, e consequentemente todos nós mal, eu também, né, não 100%, com certeza. E aí, quando a gente começa a ouvir Deus, a gente fala assim, beleza, daqui uns 3 anos a gente pensa nisso, né? Mas Deus fala, não, é agora. É agora, ou seja, nós estamos resistindo a Deus. E Deus foi puxando a gente, e foi falando com a gente, e até que a gente, então vamos com medo, vamos nos sentindo no momento mais despreparado da nossa vida, com 3 filhos pequenos para criar, com meninos muito pequenos, começar um trabalho novo, foi andar pela fé. E a gente resistiu muito. Eu não sei se você já resistiu a Deus. Às vezes resistir a Deus é mudar de emprego, recomeçar na sua vida financeira, de trabalho. Às vezes é você saber que você precisa santificar mais a sua vida para o Senhor, só que você não dá os passos necessários. Saber que você precisa ficar firme com Deus. E você sabe as coisas que você tem que fazer. Deus já te mostrou o que você tem que fazer, mas você resiste. Você segura,
Às vezes Deus está te chamando para dar um passo a mais, para aprofundar no relacionamento com Ele, para abrir mão de algumas coisas que você tem vivido, para viver mais para Ele. Às vezes Deus está te chamando para começar a servir na igreja, mas você gosta de ter um domingo mais tranquilo, não é verdade? Às vezes você também não quer se tornar membro de uma igreja porque você já foi machucado em muitas outras igrejas. Então, para você é muito melhor ficar perambulando por aí. Porque relacionamentos machucam, abençoam, mas machucam. Pode ser saudável, que acaba machucando. A Bíblia fala da ferida do amigo, né, que vem para o bem. Ou você também está se segurando para se batizar, para tomar um passo de fé, de fé e falar assim, eu sou cristão. Jesus mudou minha vida. Jesus entrou na minha vida e mudou minha vida. Só que eu tenho vergonha de ir lá na frente e me batizar na frente de todo mundo. De resistir. E Deus está falando assim, batiza. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa pessoa que lutou com Deus, que é Jacó. Foi um encontro que transformou Jacó, né? E eu queria trazer 3 verdades dentro desse encontro de Deus ali com Jacó, que é um encontro extremamente rico, né? E se estudar a vida de Jacó, você vai aprender muita coisa. É uma vida muito, muito rica do que Deus faz na vida daquele homem. Mas a primeira coisa é que o encontro com Deus é pessoal. A segunda coisa é que Deus nos encontra na nossa fraqueza. E a terceira coisa é que Deus escolhe a fraqueza dele para nos alcançar. Então vamos ler o texto, está lá em Gênesis capítulo 32, os versos 22 a 31. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Família grande, né, gente? Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens, ou seja, tinha muita coisa também, né? Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, no entanto, a minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Vamos orar. Senhor, essa é a sua palavra, ela que é viva, ela que é eficaz para nos mostrar quem o Senhor é, quem nós somos, ela que nos edifica, ela que é poderosa para fazer o milagre em nós. É a sua palavra, Senhor. Então, que eu não seja um empecilho para isso, pelo contrário, que eu seja um canal para falar aos corações de cada um que está aqui nessa manhã, Pai. E que realmente seja uma semente que multiplica, que frutifica, que o inimigo não roube essa semente, que as preocupações desse mundo não roubem essa semente, mas pelo contrário, que possamos ver em Jacó a nós mesmos e dar um próximo passo em relação à nossa caminhada com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, quem é Jacó, né? Jacó é filho de Isaac e ele tem um irmão gêmeo que chama Esaú. E a história dele é uma história até bem longa. E ele estava ali porque ele tinha fugido, né? Estava em Arã, e ele tinha fugido do seu irmão Esaú. E aí Deus fala com ele assim, ó, a primeira coisa, no caminho para lá, Deus fala assim, olha, eu vou te trazer de volta para a sua terra. Deus dá para ele uma promessa. Então ele vai e fica ali um tempo com o seu tio, né, o Labão. E ali ele quis casar com Raquel, mas Labão enganou ele e deu Lia, que era a filha mais velha, e não era tão bonita como Raquel. Mas é interessante que no final da história, Lia foi uma mulher que edificou muito a vida dele, e ele é enterrado com ela, né? E Raquel, depois ele trabalha mais para poder ter Raquel. E ele é um cara que queria tirar vantagem de tudo, gente. Esse cara já nasce querendo tirar vantagem do seu irmão, já nasce agarrado no calcanhar dele, querendo sair na frente. Né? Igual os meninos quando chegam em casa e quer fazer alguma coisa, por exemplo, só pode ligar a televisão se tiver tomado banho. Meu irmão, é um monte de Jacozinho pegando o outro e puxando para fora do banheiro. Está entendendo? Porque eu vou primeiro, eu vou ligar a televisão primeiro. E ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Ele rouba o direito de primogenitura, que era uma coisa extremamente importante, que era quem liderava a família e cuidava dos bens da família. Além disso, ele rouba a bênção do pai, e aí o irmão dele fala assim, agora eu vou te matar.
Aí ele foge, né, para Harã com os planos da mãe junto. Então o negócio é uma coisa complicada. Ele chega lá, ele encontra com o Labão, e o Labão tira vantagem dele, e aí ele vai lá e tira vantagem do Labão, e começa a ter uma treta violenta, e aí Deus começa a abençoar ele na divisão, e ele começa a fazer um esquema que só o gado dele que prosperava, que crescia mais, né? E aí o Labão vê isso, e aí fala assim, o negócio está errado, eles começam a brigar, e Deus fala para ele, ó, vai embora. Deus lembra ele que ele tinha que ir embora, e ele foge no meio da noite, Labão vem atrás dele, fala assim, eu fugi porque eu estava com medo, e é esse o momento dele. Só que o fugir do Labão não era o principal problema dele, não, gente. O principal problema dele se chamava Esaú. O maior pesadelo da vida de Jacó era Esaú. Sabe aquela pessoa que te liga, você até apaga, depois para quando você vai abrir o telefone não está lá? Tem umas pessoas que você tem tanto pavor, que no WhatsApp você arquiva depois que você fala com ela. Que dá trimelique. Era Esaú. Se Esaú mandasse um WhatsApp para ele, resolvia rápido. Então ele está voltando para encarar o seu maior pesadelo, e ele não sabe o que vai acontecer. Tem um encontro com o anjo, que eu não tenho tempo para falar disso, dos 2 acampamentos, que só aí dava uma pregação muito boa. Mas o que ele faz, então ele chega ali, né, na beira ali para atravessar o pessoal, e aí ele atravessa os bens, as famílias, e ele faz um esquema. Ele manda a família com um tanto de bens e servos, depois a família com um tanto de bens e servos, depois ele. É como se fosse um colchão de bênçãos para ver se o irmão não matava. Então ele põe todo mundo na frente para ver o que acontecia. Ele fica ali atrás. E aí esse cara, ele chega e fica sozinho no acampamento. Ele não atravessa. Está aqui no verso 24, fala, Jacó ficou sozinho no acampamento, e aí veio o homem e lutou com ele. Por que Jacó fica sozinho? A primeira coisa que a gente vê é porque ele ficou sozinho propositalmente. Ele escolheu estar sozinho ali. Ele passa a caravana, passa a família ali no rio Jaboque e fica sozinho. E é interessante porque Jacó aqui é um cara que estava obedecendo a Deus. Ele tinha ouvido Deus para sair de lá e ele estava obedecendo. Ele tinha ouvido, Deus tinha falado com ele, e ele estava indo para encarar uma situação muito complicada, a mais complicada da vida dele, e parece que ele fica ali para tirar um tempo realmente de reflexão, não só ele, mas ele e Deus, porque Deus encontrava muito com ele sozinho. Nós vamos mostrar aqui para frente que um pouco antes disso, ele fala uma das orações mais belas de Gênesis, e alguns comentaristas falam que é a oração mais longa de Gênesis. Uma oração bem linda, bem completa. Então nós temos todas as pistas para falar que Jacó ficou ali para ter um tempo com Deus. Então a primeira coisa que eu queria que nós lembrássemos, ou que ficasse no nosso coração nessa manhã, é que o encontro com Deus é pessoal, meu irmão. Por que eu estou falando isso? Porque nós podemos ver Deus nos outros. É ou não é verdade? A gente, por exemplo, a gente se beneficia, nós nos beneficiamos do relacionamento dos outros com Deus. Você sente Deus no louvor? Aqui, é os outros ministrando, é os outros fazendo, e as pessoas estão ao seu redor. Você pode ser tocado por uma pregação, como a de hoje. Você pode ser impactado pelo que Deus fez na vida dos outros. Eu não sei se você sabe, mas no começo da minha caminhada cristã, eu ia obrigado para a célula, e eu dava o testemunho do meu irmão. Quando o pessoal perguntava de Jesus para mim, eu contava do que Deus fez na vida do meu irmão. Porque ele não tinha feito tanta coisa na minha vida ainda. Então eu usava o que Deus tinha feito na vida do Pipe, do meu irmão, para poder falar, olha como é que Deus é bom, olha o que ele fez na vida do meu irmão. É uma viagem, né? E talvez você seja essa pessoa aqui nessa manhã. Talvez alguém te chamou para estar aqui, para poder vir para a apresentação do Oliver, ou por convidado mesmo, né? E aí que você encontra, né, essa igreja nossa linda, acolhedora, uma igreja que você sente Deus no louvor, que você é ministrado, e que a palavra de Deus é ministrada durante o louvor, e que tem uma pregação que te toca. E é isso que nós queremos como igreja. A nossa missão como igreja, não sei se você sabe, é inspirar pessoas a seguir Jesus. E inspirar significa exatamente isso, que você veja Deus naquilo que a gente faz, nas pessoas que frequentam a nossa igreja, na forma como você é acolhido, como nós te tratamos, como nós vivemos no nosso dia a dia, né? E é muito legal quando você vê Deus transformando vidas, ou vidas transformadas por Deus, você fala assim, cara, Deus é real, e isso é maravilhoso, não é verdade? Principalmente aquele amigo seu que mudou, que Deus transformou a vida dele, e quando às vezes a gente tem testemunho na igreja, e você vê as pessoas falando o que Deus significa para elas. Qual que é a importância de Deus para elas?
Isso edifica, isso faz crescer a nossa fé, mas aí na hora que você pensa sobre você, você é igual o João de 18 anos. Você não tem essa profundidade, você não tem o seu testemunho, você é igual eu era. E qual que foi o dia que isso mudou para mim? Sim, eu aceitei Jesus na Lagoinha em 99, lá na Manuel Macedo. Chorei, fui lá na frente e comecei essa guerra de abrir mão das coisas para Deus. Mas tem um dia marcante na minha vida, que foi no dia 12/7/2003, em São Paulo, no Campo de Marte. E eu fui para uma gravação de CD do Quero Me Apaixonar, do Diante do Trono. Foi quando eu fiquei ainda mais perto da Bela. Mas isso é história para outro dia. E a gente estava ali, 300 mil pessoas, eu devia estar, 300 metros do palco. E ali eu me ajoelhei e falei, Deus, eu quero viver para o Senhor. O Senhor me alcançou de uma forma naquela noite, eu fiz um voto com Deus. E como um bom mineiro, eu fiz um voto de 30 dias. Né? Não ia fazer um voto para a minha vida toda, se eu não pudesse cumprir. Eu falei, eu vou ficar crente 30 dias, vou sentir como é que é essa história. Se for bom, eu permaneço. Se não for, eu estou fora, né, Daniel? Porque se for para viver no mundo, que eu viva como mundano e não como um crente ordinário. É ou não é verdade? Então, gente, qual que é a aplicação desse primeiro ponto que eu quero deixar para vocês? É que você pode sentir Deus através dos outros. É muito bom você ver o testemunho de Deus, mas Deus tem que falar diretamente com você mesmo. Você tem que se colocar diante de Deus. E Jacó, ele fez várias coisas. Uma delas, olha a oração que esse cara fez, gente. Olha que coisa linda. Então Jacó orou, ó Deus de meu avô Abraão. Ou seja, o cara invoca a promessa. Está vendo? Deus de meu pai, Isaque. Ó Senhor, tu me disseste, volte para a terra dos seus parentes e prometeste, tratarei bem de você. Ou seja, ó Deus, eu estou indo encontrar com o cara que vai me matar, você falou que vai cuidar de mim. E foi você que mandou, a culpa é sua. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tem mostrado para mim. Vocês viram o tanto de filho, família, bens? O cara ficou rico, gente. O cara foi com uma mão na frente e outra atrás e voltou rico. Voltou rico. Quando saí de casa, atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Está entendendo? O cara tem. Por favor, salva-me de meu irmão. Está vendo como é que ele está tremendo nas bases? Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim, quanto minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste, certamente tratarei bem de você. Não custa nada falar pela segunda vez, né? Vai que ele não ouviu. É ou não é verdade? Eu faço isso, não sei se você faz. Ou é só Jacó que faz, né? E eu. Até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. Gente, esse cara é tão astuto, que essa promessa aqui não é dele, não. É de Abraão. Mas ele é a continuidade da promessa. É para ele, óbvio. Mas foi direto. Ele falou assim, você está lembrando que vovô? Lembra de vovô, né? Então, foi o que a Ângela orou aqui. É de vovô. Então você vai ser fiel a mim. Mas eu mesmo não vale nada. Mas o Senhor continua sendo fiel. E Jacó abre o coração para Deus, gente, em oração. E é isso que eu queria te incentivar. Ficar sozinho com Deus e orar a Deus é abrir seu coração. É se entregar para Ele. É ter a coragem de fazer uma oração como essa. Falar, ó Deus, você falou que ia fazer, você fez isso, e agora? Quantas vezes, por exemplo, nesse momento, que a nossa igreja sempre conseguiu caminhar bem financeiramente, e agora que o caixa dura até segunda-feira, por exemplo, eu não oro e falo assim, Deus, eu sei que pediu para eu poder fazer aquela obra lá. Está entendendo? E até agora, o Senhor tem sido fiel. Eu sei que o Senhor vai ser fiel, mas eu queria te lembrar disso, que a obra é sua. Está entendendo? A gente orou, a gente pediu. O Senhor falou. Ele clama pela fidelidade de Deus, ele reconhece que não é digno de como Deus trata ele. Ele clama por livramento do irmão, ele abre seu coração e ainda lembra da promessa do vovô. Oração completa. Então, Jacó, olha o perfil de Jacó. Jacó estava obedecendo a Deus e ele estava desenvolvendo uma vida de oração, meu irmão. Então, Jacó, ele tinha tido, os anjos tinham aparecido para ele
essa era a quarta vez, né? Mas já tinha aparecido antes, ali em Betel. Aí depois aparece de novo ali para falar para ele sair. E logo um pouco antes, ali nesse acampamento, ele fala da divisão dos dois acampamentos, que seria a atuação divina e terrena da coisa. Mas ele está caminhando com Deus. Como que você esperaria, ou o que você esperaria de Deus como resposta? Se fosse eu montando essa história, ou qualquer pessoa estivesse inventando um Deus falso, iria colocar Deus abrindo as comportas do céu para ele, meu irmão. Iria colocar Deus abençoando ele. Né? Deus falando assim, vem cá no meu conforto, e vai. E aí aparecia 15 anjos guerreiros, e falava assim, quem que é esse irmão seu perto dos meus anjos? Deus já fez anjo aparecer guerreiro, né? Vai fazer mais para frente. Qual que é a resposta de Deus, gente? Aí eu queria te lembrar. Deus lutou com ele até o amanhecer. A resposta de Deus para a oração de Abraão, para um homem que está obedecendo a promessa dele, para um homem que está desenvolvendo uma vida de oração, no caso de Jacó, é uma briga, é uma guerra. Ou seja, estar andando no centro da vontade de Deus não te deixa isento de viver lutas. Não vai ser tudo tranquilo, como tem gente falando por aí. E não é um sinal que Deus está feliz com você. Se está tudo tranquilo, meu irmão. Deus, Ele está interessado não apenas no nosso conforto. Pelo contrário, o nosso conforto está muito abaixo da nossa transformação pessoal. O principal motivo de Deus estar trabalhando na sua vida é que Ele quer que você seja igual a Jesus. Ele quer transformar o seu caráter. É isso que Ele está fazendo com Jacó aqui. E aí Ele vai mexendo, né? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes as coisas estão acontecendo, você não sabe se é Satanás, você não sabe se é coisa da vida, você não sabe se é Deus abençoando. Não sabe, a gente tem que pedir para Deus discernimento, não é verdade? É assim. É assim, você não sabe o que está acontecendo, e você está caminhando, você sabe que você ouviu Deus e está falando, e Deus começa a fazer isso, e o próprio Jacó não sabia que ele estava lutando com Deus. Ele começa a lutar com um homem que apareceu lá. E começa a quebrar o pau com esse cara. Sabe quando você olha por paciência e aquela pessoa que mais te tira a paciência aparece a semana inteira? É isso que está acontecendo aqui, meu irmão. Sabe, fala, Deus me ensina a confiar no Senhor. Aí aquele cliente seu mais especial não deposita o dinheiro. É isso que ele está fazendo aqui. E sabe o que é legal? Porque ninguém criaria um Deus assim. Só um Deus verdadeiro poderia se apresentar dessa forma. Porque se fosse um Deus falso, a pessoa escreveria essa história de uma forma distinta. Só um Deus verdadeiro poderia ter um script desse. E Ele fala conosco em meio a nossas dores. Ele deixa as dores vir. E Ele continua sendo bom, e essas dores, elas agem para o nosso bem. E eles lutaram, gente, até o amanhecer. Eu não sei se você já lutou com alguém, mas assim, é briga mesmo, tá entendendo? Lá na Paraíba, o pessoal faz o UFC Paraíba, né? Já é desde 2013, da versão. E esse ano teve lá também. Não me chamaram, não sei porquê, Marcelo, que eles não me chamaram para lutar com eles. Não sei, né? Não fui convidado para o UFC Paraíba. Mas eu vi fotos e vídeos. Esses meninos não aguentam 3 minutos. Imagina você passar a noite inteira lutando com alguém. Até eu que estou acostumado a brigar, não ia dar conta não, meu irmão. Lutar a noite inteira é algo extremamente cansativo. Lutar até o amanhecer é Jacó tendo que perseverar. E é interessante, né? Que fala que quando o homem viu que não poderia vencer, Jacó tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. Não sei se você viu, mas o perfil de Jacó, a pessoa de Jacó, ele era um cara perseverante. Ele era um cara extremamente lutador. Ele era um cara extremamente guerreiro. Ele queria alguma coisa, meu irmão, ele atropelava o que fosse para ter. Ele ia para cima. Ele fazia o que fosse necessário, desde o ventre da mãe. Ele era esse cara lutador, engana o sogro, ele faz isso tudo. E o que Deus está fazendo? Ele está trabalhando dentro do próprio contexto de Jacó. Ele está lutando com ele está perseverando com ele, porque o nome Jacó significa o suplantador, aquele que toma do outro. Né? Significa aquele que gosta, que quer pegar o lugar do outro. E então Jacó está lutando, passando por essa luta sem entender,
e Deus está trabalhando na vida dele, igual a gente. Às vezes a gente vai lutando e as coisas vão acontecendo, você não sabe para onde que Deus está te levando. Você não sabe nem se é Deus ali, mas você está lutando. Você está guerreando, você está perseverando. Deus está fazendo alguma coisa no seu coração, você não sabe para onde que Ele está te levando. Até que ele descobre que esse homem é Deus. Até que você fala assim, é Deus que está fazendo isso aqui, velho. E agora? Eu lembro quando eu liguei para o Davi, há quase 2 anos atrás, que a gente estava começando a querer trazer ele aqui para a igreja, e ele começou a me relatar algumas coisas que não estavam legais onde ele estava. E aí eu ouvi aquilo, fui orar, que eu não queria misturar as coisas, e eu estava viajando, a Bruna me manda mensagem, a esposa dele, falando assim, João, o negócio não está legal, está acontecendo isso, isso, isso. Para mim foi muito fácil discernir, falou assim, Deus está arrancando ele de lá. Para eles, era o furacão, que eles não sabiam para onde Deus estava levando eles. É isso que está acontecendo aqui, isso pode estar acontecendo com vocês, isso que acontece com a gente. Então Deus vai fazendo isso, e Ele toca. Quando que Jacó tem esse discernimento? Exatamente quando ele toca na articulação. Na hora que ele recebe esse toque, gente, ou seja, numa luta intensa, falou que o cara não conseguia vencer ele, ou seja, a luta está empatada, meu irmão. Não tem vencedor ainda. A luta está empatada, ela acaba com um toque. Pum. Nunca mais Jacó poderia lutar daquela forma. Nunca mais. Porque ao tocar no quadril, ele não conseguiria lutar, porque o quadril dele estava comprometido. Ele precisa do quadril para lutar, independente da luta. Então Jacó vê, e aí nesse momento a ficha cai, e ele deve ter pensado assim, gente, esse cara podia ter me destruído a qualquer momento. Esse cara não está lutando para me vencer. Olha que louco. Esse cara está lutando para me transformar. E aí é quando você enxerga a sua luta e fala assim, cara, Deus trouxe isso aqui, mas Deus tem algo para mim aqui. E aí você começa a mudar a sua oração, fala assim, Deus, o que o Senhor tem para mim aqui? Deus, por que isso está acontecendo? Me ensina, eu não quero ficar andando no deserto. Agora, então, como que Jacó vê Deus? Ele viu Deus sozinho, mas agora ele vê Deus na sua fraqueza. Ele vê que ele não é nada perto de Deus. Jacó, aquele suplantador, aquele guerreiro, aquele perseverante, ele está indefeso. Ele não consegue vencer aquele homem mais. Ele não consegue pensar, ele não consegue mais lutar. Ele se vê vulnerável e ele se entrega. C.S. Lewis, ao falar sobre essa questão da dor, ele fala que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em voz alta por intermédio de nossa dor. Este é o megafone para despertar o homem surdo. No final da história, meu irmão, o que ele quer é o seu coração. Ele desloca o quadril de Jacó porque ele quer que Jacó seja uma pessoa que ande de forma dependente dele. E não mais ele mesmo conquistando a bênção, fazendo a bênção acontecer. Está entendendo? Ele quer que Jacó caminhe nos passos dele, no tempo dele, na velocidade dele. Deus quer abençoar Jacó. Deus está abençoando Jacó. Deus está transformando a vida de Jacó. Ele quer despertar Jacó para quem realmente Deus é. E para quem realmente Deus o criou para ser. E aí ele vai e muda. Deus vai fazendo essas coisas, gente, porque às vezes Ele quer que nós vejamos as bobagens que a gente faz, o tanto que a gente é tolo. E o tanto que a gente confia em coisas que não deveria confiar, o tanto que caminhamos por caminhos que não deveríamos caminhar. E uma das únicas formas de Deus fazer isso com a gente é igual Ele fez com Jacó, é por meio da dor. É por meio do sofrimento. E aí Jacó, ele tem um discernimento muito importante aqui. Ele vê que o maior problema da vida dele não era Esaú, era ele mesmo. Tanto é que ele lá na frente abençoado, se você ler depois nesse encontro, o encontro é tão belo, tão maravilhoso, que Jacó fala que viu Deus em Esaú. Foi como se encontrasse com Deus. Por quê? Por causa do perdão, por causa disso tudo, aí já é outra pregação. Mas o que Jacó faz, então, quando ele vê que esse cara é Deus e que ele não podia vencer esse cara? O homem fala para ele, deixa eu ir porque já está amanhecendo. E Jacó fala assim, você não vai sair daqui, meu irmão, enquanto você não me abençoar. Jacó não abre mão, ele continua lutando, gente. Ele agarra nesse homem. E fala assim, agora eu vou lutar, mas eu vou lutar de forma diferente. Agora eu estou lutando não para vencer você, mas para ter a sua bênção. Agora eu começo a guerrear
para que eu possa ver o que o Senhor tem para mim, para que eu possa receber o que o Senhor tem para mim, para que eu possa receber a bênção que o Senhor tem para mim. E o que Deus faz com a gente, muitas vezes, é se tornar, pelo amor dele, por amor, o maior inimigo do nosso velho homem. Do seu homem pecaminoso, do antigo João, do João que não conheceu o Senhor. Aquele eu, João, aquele seu eu que é construído à parte de Deus, Deus quer destruir ele. Deus quer dar um toque nele, para que possa florescer o novo eu, para que possa florescer o novo João, para que possa florescer o novo você. E aí, o cara pergunta para Jacó assim, qual é o seu nome? E ele fala, Jacó. Deus não te pergunta nada à toa, meu irmão. Ele já sabe a resposta. Ou aquele homem que era Deus não sabia que o nome dele era Jacó. Me ajuda. Por que ele pergunta isso? Porque ele queria conscientizar Jacó da identidade dele. E teve que sair da boca dele a palavra, eu sou um usurpador. Ele teve que confessar com a sua própria boca que ele era um enganador, que ele era um usurpador, que aquele que pega que não é dele, aquele que é mentiroso e aquela pessoa que vive de truques para se dar bem. Só que dessa vez ele fala o nome Jacó para que ele possa se arrepender. Então aquilo que para ele era bonito começa a se tornar feio, mas Deus fala assim, agora você vai falar para mim que você se arrepende dos seus pecados. Agora você vai falar para mim que você se arrepende de viver sendo um mau caráter. Porque para que nós recebamos uma nova identidade de Deus, a antiga identidade precisa ficar para trás. Mas você precisa reconhecer que existe uma maldade, que existe algo que não é de Deus em você, que existe um velho homem que precisa morrer mesmo, que precisa ficar para trás. Nós precisamos de arrependimento. Porque no final da história, é com Deus que Jacó tem lutado o tempo inteiro. No final da história, ele tem resistido a Deus ao longo da sua história. No final da história, ele tem resistido àquilo que Deus tem para ele. No final da história, ele quer ser o protagonista da história dele, e não Deus. E não quer deixar Deus ser Senhor e Salvador da sua vida. E nós precisamos pensar nisso e lembrar disso. E você precisa se colocar nesse lugar, eu preciso me colocar nesse lugar. Será que você tem tentado ser protagonista da sua vida? Ou se você tem deixado Deus realmente ser, além do seu Salvador, o seu Senhor, aquele que é dono de você, aquele que te mostra os seus próprios passos, os seus próximos passos, aquele que te sustenta, aquele que é tudo para você. Existe um jogo de palavras no verso 24, porque a palavra lutar, ela também é similar no hebraico a Jacó, que também significa lutador. Então, ali está escrito, o texto é como se o texto estivesse falando assim, o homem, Jacó com Jacó. O homem lutou com Jacó. O homem veio e mostrou para Jacó quem que ele era. E o problema da nossa vida é que nós queremos ser dono dela. Desde o Éden, meu irmão. Desde a queda. Então, a questão aqui de Jacó era ele mesmo, e o principal ponto de Jacó é a bênção de Deus, ou é a bênção que ele queria, né? Ele agora quer uma bênção de outro jeito, porque ele fala assim, olha, você não vai sair daqui enquanto não me abençoar. Mas desde que Jacó nasceu, esse cara, ele era um insatisfeito. Insatisfeito por ser o segundo a nascer, insatisfeito pelo seu próprio valor, insatisfeito pelo lugar na família, insatisfeito por tudo. Ele sempre queria o que era do outro, porque o que era dele era pouco, não era o suficiente. E aí ele lutava, mas lutava com a motivação errada. Esse cara negociava com Deus, gente. Quando ele está indo lá para encontrar com o Labão, Deus se aparece para ele, é uma coisa linda. Ele faz uma oração extremamente autocentrada. Olha a oração dele lá no capítulo 28. Então Jacó fez o seguinte voto, olha o voto. Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, ou seja, de ir e voltar, porque Deus falou para ele que ele ia voltar, né? Se ele me providenciar alimento e roupa, se eu voltar são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Jesus amado. Misericórdia. Você dá amém, não é misericórdia, né, gente? E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a 10ª de tudo que Ele me der. No dia que eu ficar rico, eu dou dízimo. É isso que ele está falando.
Se Deus me abençoar, se eu tiver filho, se acontecer nananã, se a bezerra não morrer e tudo mais, aí se Deus fizer isso, ele é Deus. Aí ele faz uma coluna em memorial a essa oração dele. Betel. Mas depois Deus vai resolver isso ali, mais para frente. Mas, gente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Com o se você me sustentar, se você me fizer líder da minha família, aí eu vou te adorar, aí eu vou me entregar a Deus. Quando chegar nesse ponto, eu vou andar pela fé e vou fazer o que o Senhor pediu para fazer. Agora não. Agora não. Então, antes, esse cara, a bênção para ele era aquilo que ele queria roubar dos outros. Ele era um cara que roubava, que negociava, e a questão dele era prosperidade, proteção, coisas, né? E aí agora tudo muda. Agora a bênção dele é outra. Agora a bênção dele é o próprio Senhor. Agora a bênção dele é que ele quer o que Deus quer para ele. É como se Jacó, né, pensasse assim, como eu fui um tolo a minha vida inteira. Como eu fui burro. Ele se arrepende. Nós temos que pensar como ele está pensando. A maior bênção não está nas coisas ou pessoas, mas no próprio Senhor. A minha porção é o Senhor, portanto nele confiarei. Eu esperarei nele. Meu irmão, isso é difícil demais. Mas aqui Deus está se revelando a ele, e é como se ele falasse assim, olha, o poder que eu queria está aí no Senhor. A beleza que eu busquei em Raquel está na presença de Deus. O sustento que eu busquei nas coisas está no Senhor. E a identidade que eu tentei roubar do meu irmão está no Senhor. A resposta é Deus, gente. O sustento, a vida. Então agora esse cara, olha, antes ele estava bonitão, indo embora, fugindo, cheio de gás. Agora esse cara está ferido, exposto, derrotado, e a única coisa que importa para ele é a presença de Deus. Olha a bênção do sofrimento. Olha a bênção de Deus lutar com você. Ele luta com a gente, Ele vai lutar comigo e com você, até que nós olhemos para Ele e falamos assim, o que eu quero é o Senhor acima de tudo. Porque Ele não troca o lugar dele com ninguém. Porque essa é a maior bênção que o ser humano pode ter. Nessa hora, é como se Jacó estivesse falando assim, de que adianta todas as riquezas que eu tenho? De que adianta a família que eu tenho? De que adianta a terra que eu estou voltando se eu não tenho o Senhor na minha vida? Aí sim a família, o dinheiro, a terra, a promessa tomam o seu lugar correto. Porque Deus tem que estar acima dessas coisas, meu irmão. E existe idolatria com a família, existe idolatria com as posses, existe idolatria com a sua história. E aí Deus fala assim, eu estou acima dessas coisas. Aí ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Independente desse quadril, independente de eu estar cansado, eu não abro mão. E independente do perigo. Eu não sei se você viu, o que esse homem fala assim, por que o cara queria ir embora? Porque ia amanhecer. O próprio Jacó vai falar disso, né? Ninguém pode ver Deus e sobreviver. Estava de noite, ia ficar de dia, se ele enxergar. Se o cara é Deus, ele vai ver Deus, ele vai morrer. Aí esse cara se coloca em perigo de vida para receber a bênção de Deus. É isso que os missionários fazem no campo. É isso que os apóstolos fizeram. A história de Jacó é igual à história dos evangelhos, meu irmão. Independente de eu estar correndo perigo de vida, eu preciso da bênção do Senhor. Porque é melhor estar correndo perigo de vida do que fora do Senhor. Se eu não tiver a sua bênção, Deus, eu não tenho nada. Eu não estou nem aí para Esaú, para as minhas riquezas, para a minha terra natal, para a minha família. E a minha pergunta é, você tem vivido assim, meu irmão? Porque a questão aqui passou do pecado de longe e virou uma vida entregue ao Senhor. Virou uma questão da liderança de Deus na sua vida, de andar no Espírito, de caminhar dentro daquilo que Deus tem para você, porque Deus não quer ser um adicional na sua vida. Não é o João mais Jesus. Ele tem que ser o centro. É Jesus transformando o João. É o João se transformando na imagem e semelhança de Jesus. E aí nós vamos passar por dores, por perdas, por dificuldades, por muito sofrimento. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que quando tudo se resolve, você vai olhar para trás e você vai ver Deus o tempo inteiro com você, te moldando, cuidando de você. Então, nós precisamos de entender que a falta de um relacionamento com Deus, de tê-lo como um centro das nossas vidas, é o problema por trás de todos os problemas que nós temos.
Eu não estou falando que ele vai resolver tudo. Eu estou falando que estar com ele durante esse processo é o mais importante. E que ele cuida de você. Tudo que ele prometeu para Jacó, ele fez, meu irmão. E por outro lado, um relacionamento vivo, verdadeiro, profundo, duradouro com Deus é a solução para todos os seus problemas. Porque você vai ter a paz que excede a todo entendimento. E você vai ter a convicção de que os passos que você tem dado foram direcionados por Deus. E que não tem problema nenhum, porque Ele está cuidando da sua vida. Porque a promessa de Deus para Jacó é a promessa de Jesus para a gente, em Mateus no capítulo 28, e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Mas ele fala isso dentro de um contexto, ele fala assim, vocês vão sair por aí pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a obedecer a tudo que eu ensinei a vocês, e assim eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Existe uma bênção maior para quando você está em missão com Deus. Existe um cuidado maior para quando você está em missão com Deus. Então, nós encontramos Deus pessoalmente. Deus, Ele luta conosco e nos encontra nas nossas fraquezas, para nos transformar a imagem dEle. E continuando, o homem disse, seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Ô, gente, na boa, não tem como alguém ter escrito isso aqui se não fosse o próprio Senhor. Pensa comigo, como é que esse cara venceu Deus? Como é que ele foi declarado vencedor no final da história? Se ele sai de lá manco, não é verdade? Se ele sai de lá cansado, se ele sai de lá derrotado. Como que alguém poderia vencer Deus nesse contexto? Porque Deus recompensa Jacó de uma forma abençoadora, que dá para ele uma nova identidade. Ele é um novo Jacó. Aí Jacó entendeu que essa briga não era uma briga de dois lutadores, era de um pai com um filho de 3 anos. Sabe quando um menininho vem brincar com você? Não sei o que, não bati, que eu morri. Aí depois fala assim, acabou, não, sai. Não tem mais briga. Ele entendeu que Deus fez isso com ele. Era um pai com um menino de 3 anos. O próprio Jacó fala, olha, chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, no entanto, minha vida foi poupada. Quando fala minha vida foi poupada, que significa o quê? Eu perdi. Sabe por quê? Porque Jacó vence no momento que ele para de lutar com Deus. Jacó vence quando ele começa a se agarrar em Deus. Então a vitória que Deus está falando a respeito de Jacó não é de ter vencido Deus, não é de ter subjugado Deus, mas de se render a Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, como que nós vencemos essa batalha, gente? Nos rendendo a Ele. Deus está acontecendo, Deus está doendo. Deus, o que eu faço? Deus, por mim, arranca fora essa dor. Por mim, faz isso, mas seja feita a sua vontade. E isso, gente, aponta para uma única pessoa na palavra, que é Jesus Cristo de Nazaré. Essa história, ela mostra o Deus Todo-Poderoso na cruz do Calvário, onde Ele não lutou, onde Ele não resistiu, mas Ele se entregou. Onde Ele se fez fraco para que nós pudéssemos ser fortes. Ele foi ferido para que nós, ao nos agarrarmos a Ele em nossas fraquezas, nós pudéssemos vencer. E é interessante porque nessa luta de Jesus na cruz, porque foi uma guerra, Ele recebeu o golpe mais pesado que qualquer ser humano poderia ter recebido. Ele recebeu toda a ira de Deus contra o pecado. Contra Jesus, Deus não aliviou. Contra Jesus, Deus foi com toda a força. E Ele esmagou o próprio Filho. Contra Jesus, Ele pesou com toda a sua mão. Ele veio para nocautear. Ele veio para matar. Agora, quando Deus luta comigo e com você, meu irmão, Ele luta com a força perfeita e necessária para nos transformar sem nos destruir. Para trabalhar em nossa vida, é sempre para o nosso bem, é sempre para a nossa bênção. Então a nossa vitória sobre o pecado e a morte, não vem da nossa força, mas de nos agarrarmos ao Deus que se fez fraco por nós, que recebeu o maior golpe que o próprio Deus poderia dar em toda a humanidade, que é
A ira dele sendo derramada, o cálice sendo derramado. Então, a transformação verdadeira de Jacó, e a nossa transformação verdadeira, é encontrar com o homem Deus. É encontrar com o servo sofredor. É encontrar com aquele que sabe o que é sofrer. Que sabe o que é morrer. Não existe nada que você esteja passando que Jesus não viveu. Que Jesus não sentiu, que Jesus não sofreu. Então Ele pode se compadecer de você, meu irmão. Porque Ele venceu. Porque Ele sobreviveu, porque Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou por cada um de nós. A partir daquele momento, o que para Jacó seria a maior derrota da vida dele, que ele não conseguiria nunca mais ser um lutador daquela forma, o manquejar de Jacó era o seu maior troféu. O manquejar de Israel. Porque todo dia, quando ele se levantasse, ele ia lembrar que Deus deu a ele um novo ritmo de vida. Todo dia, quando ele tentasse se mover, ele ia ver que ele tem uma nova forma de vida. É o troféu dele. Era um lembrete diário, para mim e para você, que a força dele não estava nos quadris dele mais, mas a força dele estava no próprio Deus. Estava na vida e aquilo que ele deveria se agarrar. Então a nossa vitória é continuarmos caminhando com Deus. A nossa vitória é continuarmos andando para Ele. Então, para nós, manquejar é a postura do verdadeiro cristão. A postura do verdadeiro cristão é caminhar não pela sua força física, não pelo que ele pode produzir, mas pela força espiritual que existe nele. É assim que nós vamos romper. É assim que nós vamos vencer, é de joelhos. É por isso que Paulo falou, quando eu estou fraco é que eu sou forte. Porque independente do que está acontecendo externamente, Deus está produzindo em mim uma riqueza de glória que vai muito além disso, e eu vou ficando forte mesmo. Eu vou me fortalecendo em Deus. E talvez a sua vida inteira tenha sido uma luta. Talvez a vida inteira você lutou por aceitação. Talvez a sua vida inteira você luta por paz, por sobreviver. Eu não sei como é seu contexto familiar, não sei como seu pai te tratava, como é Dia dos Pais. Tem gente que nunca recebeu um abraço de um pai. Eu tenho amigos que falam que trocariam muitas coisas da vida deles, ou quase tudo, por um eu te amo do seu pai. Por caminhar com seu pai. Talvez, sem perceber o que você está lutando, ou o que você está buscando, o reconhecimento que você está buscando, às vezes, de um pai terreno que nunca vai te reconhecer, ou um sucesso terreno que talvez nunca vai acontecer. Talvez o que você está buscando, meu irmão, é uma luta com Deus. Talvez você esteja lutando para aquilo que Deus já está fazendo em você e te chamando para viver, que é um novo tempo. Porque essas faltas, essas situações são muito tristes e não dá para orar por isso. Mas Deus vem para transformar, meu irmão. Ele não vem para te esmagar como Ele fez com Jesus. Ele vem para te oferecer a verdadeira bênção, que é Ele mesmo. Você quer um pai amoroso? Olha para Jesus. Você quer a maior riqueza do mundo? Viva na presença de Jesus. Você quer a maior aceitação do mundo? Entenda a sua identidade em Cristo e viva ela. E a minha oração nessa manhã é que você pare de resistir, meu irmão. A minha oração nessa manhã é que talvez você entrou aqui andando, mas eu quero que você saia daqui mancando, meu irmão. Eu quero que você saia daqui tocado pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus, meu irmão, e que você nunca mais seja o mesmo. Essa é a minha oração para essa manhã. Ou talvez você que já tem seu quadril tocado, mas às vezes você está tentando se desenvolver mais do que deveria. Eu estou orando hoje, eu quero orar hoje para que o seu orgulho seja quebrado, para que a sua falsa segurança seja quebrada, para que a segurança sua na sua carreira seja quebrada, para que a segurança sua no seu conforto seja quebrada. Dói, mas é o amor de Deus, porque o primeiro lugar que nós devemos apoiar é o próprio Cristo, que é a rocha da nossa salvação. Então, meu irmão, talvez aquilo que é mais importante para você seja a sua maior fraqueza. E eu, se fosse você nessa manhã, colocava isso diante do Senhor. Fala, Deus está aqui. Se eu quiser, você leva. Igual Abraão fez com Isaac. Qual é a área da sua vida? Qual é a área da sua vida que você precisa agarrar em Deus e desagarrar de você? E minha oração é que nós sejamos essa igreja que manqueja. E que manquejar não é vergonha. De pessoas que abrem mão de riquezas, que abrem mão de poder, que abrem mão de caminhos muito mais incríveis, muito melhores aos olhos humanos, porque Deus chamou eles.
Porque Deus te deu uma palavra, meu irmão. Porque Deus quer que você ande nesse caminho. A minha oração é que isso não seja uma vergonha no nosso meio, mas pelo contrário, que seja a marca de Deus em cada um de nós. Que seja a presença de Deus, o amor de Deus, o selo de pessoas que amam ao Deus que luta conosco e luta por nós até nos transformar. E aí nós vamos marcando juntos, gente, agarrado, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Vamos orar? Jesus, obrigado. Obrigado porque todos nós somos Jacó, Deus. Todos nós buscamos beleza em outros lugares e esquecemos da maior beleza que é o Senhor. Buscamos poder em outros lugares e só o Senhor é o Todo-Poderoso. Buscamos segurança em outros lugares, o Senhor é a rocha da nossa salvação. O Senhor é o nosso consolo. O Senhor é torre forte. Senhor, eu sei que muitos aqui estão no processo com o Senhor. Todos nós estamos, mas muitos às vezes se perderam nesse processo. E eu oro para que o Senhor os chame de volta. Eu oro para que venha um toque no quadril. Só um toque nessa manhã. Só um toque nessa manhã pode fazer toda a diferença na eternidade de cada um de nós. Em como vivemos a nossa vida. Em como somos pais. Em como somos filhos. Em como somos discípulos do Senhor. Então eu abençoo, Pai, cada homem, cada mulher aqui nessa manhã ou também online que estiver nos escutando, nos assistindo. Peço ao Deus Todo-Poderoso que envie o anjo e toque. O Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo, eu ministro agora sobre a sua vida, meu irmão. Que Ele traga convicção e que você possa experimentar a partir da sua fraqueza o poder que vem para testemunhar que Ele vive, que Ele cuida de nós. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa. E nós só podemos fazer isso porque Jesus morreu por nós. Porque Ele é o servo sofredor.